Papo de criminalista, a reunião dos papistas, discutindo, conversando, trocando ideias a respeito da advocacia criminal, do Estado Democrático de Direito, do processo penal democrático e da influência de tudo isso para que nós possamos exercer com muita propriedade, com muita amplitude de liberdade, a defesa dos nossos clientes, daquelas pessoas que nos constituem e que nós falamos por eles. Então, quando nós estamos no tribunal, quando nós estamos com a beca, nós não somos nós não somos só a ordem, nós somos o nosso cliente. Isso é muito importante. Ponha isso na cabeça, você é o seu cliente e você precisa fazer uma boa defesa. Para isso você precisa de direitos e prerrogativas garantidas. A questão do interrogatório é uma coisa complicada, né? Porque a Constituição Federal é de 1988, 33 anos. E até agora tem juiz que de maneira solipsista diz o seguinte, quando o advogado quer fazer o interrogatório seletivo, só irá responder as suas perguntas. Não, doutor, respeito os entendimentos contrários, mas eu tenho meu entendimento. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, que se dane as decisões, que se dane a doutrina, que se dane tudo. Eu entendo assim e acabou. Será que acabou? Não. Eu vou passar um vídeo para vocês agora, nosso colega Dr. Johnny, de uma audiência realizada no Tribunal do Júri. Assista aí. Doutor, conversou? Sim. Então vamos lá. Seu Hélio, eu só esclareço, como eu já reiterei. Artigo 188 do Código de Processo Penal. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido. Então, os esclarecimentos das partes, seja da defesa, seja do Ministério Público, da acusação, partem da premissa que o acusado concordou em falar com o juiz. É o que está na lei. Respeito entendimentos diversos, mas esse que vai ser adotado aqui. Então, dito isso, vamos para o interrogatório. Seu Wellington, o senhor conversou com o Dr. Johnny, não é isso? Sim, senhor. Tá. O senhor, como eu falei, tem o direito de falar e tem o direito de ficar em silêncio. Se o senhor quiser falar, eu queria ouvi-lo sobre essas duas acusações que estão sendo feitas contra o senhor. Excelência, não está aparecendo a imagem da promotora de justiça. Como? Não aparece a imagem da promotora. Não aparece? Não. Tá ali. Tem alguém aí do CDP do seu lado? Não tem ninguém. Deixa eu ver se tem. Ó, eu vou falar, deve aparecer. Isso, ó, vê se aparece agora, seu Wellington. Vê se aparece. Pronto, tô falando, né? Agora não deu tempo dele. Ele tinha tirado o fone, doutora. Vamos ver se agora aparece. Seu Wellington. Pronto, tô aqui. Vê se está aparecendo. Excelência, apareceu agora. O senhor está vendo todo mundo, então? Vamos ver o Johnny. O seu doutor Johnny, doutor Ítalo também acabou de falar. E a doutora Elaine. Por favor, doutora, fale alguma coisa. Oi, boa tarde. Você tá me ouvindo? Tá certo, seu Wellington? Sim. Bom, então reitero para o senhor. Se o senhor vai querer falar ou se vai querer ficar em silêncio. Então, excelência, eu pretendo falar apenas as perguntas que o advogado de defesa fizer e responder apenas as perguntas que o advogado de defesa fizer. Tá certo. Mas como eu já esclareci para o senhor, doutor Johnny, isso não está conforme a lei. O senhor precisa falar, daí depois as partes fazem... Excelência, pela ordem. Artigo 183, o réu não é obrigado a falar. Ele tem o direito de permanecer calado e não responder as perguntas que lhe forem perguntadas. O senhor já deu perguntadas. as suas razões, eu já apresentei... Mas é que o doutor está passando a primícia e ao entendimento de que ele tem a obrigação de falar e ele não tem. Não, ao contrário, doutor, eu estou falando aqui mais do que
Ele tem direito de falar e tem direito de ficar em silêncio. Agora, o que ele não tem direito é só de responder as perguntas de quem ele quiser. Isso ele não tem. Ele pode prestar os esclarecimentos só da defesa, excelência. Doutor, mas esclarecimento do que ele já falou. Doutor, Bom, doutor, tudo bem. Eu respeito o senhor, mas vai ser desse jeito. Se ele não quiser falar comigo, não tem problema, é o direito dele. Mas eu não vou passar os esclarecimentos. Tudo bem, mas vai ter que constar em ata, por gentileza. Já está gravando, doutor. Porque é cerceamento, a defesa está sendo cerceada, ok? Eu respeito o entendimento do doutor, não tem problema nenhum. Mas desse jeito é o que está. Isso é contra a lei, a gente não vai fazer isso. Não, tudo bem. Se o senhor diz que é contra a lei, vamos ver no Tribunal de Justiça se é contra a lei, excelência. Não tem problema nenhum. Doutores, então, considerando esse impasse, reitero aqui que o artigo 188 presume que tenha sido interrogado, que não tenha exercido o direito ao silêncio. Então, não consta do Código de Processo Penal, como eu já falei, só perguntas para uma das partes. Então, eu vou dar, com essas ressalvas, eu vou dar por encerrado o interrogatório. Vou considerar aqui. Muito bem. Vocês viram como é que funciona? Eu entendo assim, respeito. Você não respeita nada, doutor. O senhor não está respeitando nada. O senhor está impondo de maneira abusiva o seu entendimento pessoal, a sua vontade. E não funciona assim. Mais um membro do IPPD, Inimigos do Processo Penal Democrático. Não se trata de processo penal aí, de Código de Processo Penal. Trata-se da Constituição Federal. Essa é uma questão constitucional. Portanto, ela deve ser obedecida. Se o senhor concorda, o senhor não discorda, o senhor respeita ou deixa de respeitar, é problema seu. O senhor não pode deixar de fazer aquilo que a Constituição Federal determina que o senhor faça, senhor juiz, senhor ministro, senhor desembargador. É assim que funciona. Eu oriento, numa situação dessa, fazendo o que o Johnny fez. Não, ou como diz o juiz, né? O Johnny. Eu já acho até que isso aí foi de sacanagem. O doutor Johnny fez o certo. Não saiu no tapa com ele, não brigou, ele não tem que fazer isso mesmo. Consignou em ata. Eu oriento, em caso de rito ordinário, sai da audiência e impetra um habeas corpus imediatamente, porque se você deixar esta nulidade para ser arguída lá na frente em alegações finais, o insucesso pode ser garantido. Resolva isso num habeas corpus. Peça em liminar. Em liminar, você pede para sobrestar o andamento do processo, para não haver alegações finais e nem prorrogação de sentença, até que se julgue o habeas corpus. Essa é a liminar. Que se for indeferida, agravo regimental, e se for indeferido o agravo regimental, habeas corpus para o STJ com o mesmo pedido de liminar. E no mérito, obviamente, que seja anulada aquela audiência, porque houve cerceamento claro de defesa. A falta do réu trazer a sua versão da maneira que ele quiser, isto é um impedimento do exercício da ampla defesa. Até a defesa própria dele, porque ele faz, nesse momento é a defesa pessoal dele que ele faz por intermédio do interrogatório. Se for caso de júri, a mesma coisa, antes que venha a sentença de pronúncia, porque depois está tudo sedimentado, você tem que provar o prejuízo, enfim, toda aquela pataquada. O que nós precisamos é estar atentos e tomar as decisões certas, porque juízes que não se vergam à Constituição Federal, juízes que não se vergam à doutrina, às decisões, não podem passar em branco. E eu entendo também que cabe representação no CNJ em caso de solipsismo expresso contra a Constituição Federal. Papo de Criminalista, a gente volta, um grande abraço.